que nós temos agora a nossa palestra, o nosso encontro aqui com o seu Gilvo Grolli, italiano, e que é uma pessoa sensacional, que tem uma inserção muito grande aqui no oeste do Paraná, em todo o Paraná e no Brasil, mas em particular aqui o oeste do Paraná, que é uma região muito próspera e muito pujante, né? E que tem uma participação muito grande no PIB do Estado e também no PIB brasileiro, que produz e que tem resultados, né? Mas antes de falar de resultados e falar da importância do emprego dos engenheiros agrônomos, que é a Copavel, né, como cooperativa, e também todo esse sistema cooperativo aqui do Oeste e do Paraná como um todo, empregam muitos engenheiros agrônomos, né? Isso é a nossa maior, vamos dizer assim, felicidade, alegria, por estarmos, satisfação por estarmos vendo esse quadro tão pujante aqui do Oeste do Paraná. Eu estou morando aqui agora e posso constatar realmente que nós estamos num lugar privilegiado, né? Um lugar que acolhe as pessoas e tem emprego, né? E tem renda. Então, é tudo de bom que a gente quer para todo o nosso país. A gente quer que isso seja uma tônica para o nosso país, né? E tudo muito baseado no desenvolvimento científico, tecnológico e das inovações, né? Porque a agricultura nossa é exemplo, né? O agro é um exemplo muito grande da persistência nossa em valorizar os nossos talentos e obter resultados, né, que possam trazer qualidade de vida para o nosso povo. Isso acontece aqui em Cascavel. E nós temos aqui que agradecer muito ao seu Dilvo por estarmos aqui, nos cedeu esse espaço. A gente se sente em casa aqui, isso é muito importante, né? E essa palestra que ele vai nos ofertar agora, ela está sendo vista por nós, pelos nossos que estão online, que puderam estar, outros não puderam, porque estão em outras atribuições, mas nós estamos gravando e vamos repercutir isso dentro da nossa academia e mais além da nossa academia, porque é muito importante tudo que ele vai nos apresentar aqui. A gente sabe pela trajetória dele, pela trajetória da Copavel, por estar aqui já há 2 anos acompanhando o show rural, né? O Rogério mostrou aqui, realmente sensacional, tudo isso que está acontecendo. Dilvo, muito obrigado, viu? E estamos aí para discutir. Primeiro, quero cumprimentar a você, Valdo, e agradecer por essa oportunidade de nós podermos estar juntos. Eu tive uma felicidade muito grande ontem de poder ouvir pessoas que nós não só são referência para o Brasil, mas para o mundo. O caso do mestre Décio, né? Fico com esse carinho especial que sempre tive por você, tá? Roberto Rodrigues, a eterna pesquisadora, chefe da Embrapa, Mariângela, né? O qual nós temos também um carinho especial. Então, eu acho que os dois momentos, o momento da FAG, que é um exemplo de universidade que nós temos aqui, e é uma universidade que não só se dedica, mas há uma compreensão da alta direção da FAG com a academia, e a academia com a responsabilidade de estudantes. Então, nós temos a FAG como um ponto forte do nosso agronegócio, devido, né, como eles fazem, eles têm o maior campus, tem 300 alqueires. Quem que é disponível tem uma campo experimental que eles têm, né? é uma fazenda de 300 alqueires. Então, o estudante lá já entra pisando no solo, já entra, acho que antes de ir para a sala de aula, ele já vai ou conjuntamente. Então, são um exemplo que nós temos aqui que podemos trocar ideias com o Brasil. Eu acho que vocês foram muito felizes. E na FAG, estão hoje na Copavel, quero expressar minha gratidão, e vamos falar um pouquinho do agronegócio. Mas, antes de eu entrar no agronegócio, aqui o oeste do Paraná foi uma região que começou sendo colonizada por estrangeiros. Lá nos anos 1900, extraíam
a erva mate das nossas matas nativas e era transportada para os outros países e chegava até o destino na Europa. Isso foi nos anos 90, 1900, não anos 90, 1900. Quando começamos o período 1920, 1930, 1940, começaram a vir os agricultores no sul do país. Aí começou-se a agricultura aqui, na vontade e no empreendedorismo. A única ferramenta que eles tinham era a enxada e a foice. Isso foi nos anos 1920, 1930, 1940. Nos anos 1950, começou o interesse do governo em colonizar esta região, até porque existia uma preocupação da, de ter posse da fronteira brasileira, de ter posse da fronteira brasileira. Então, começou nos anos 1950, até que o município de Cascavel foi fundado no ano de 1951. Se nós olharmos 1940, nós tínhamos aqui 400 e poucos habitantes. Para uma cidade, de 1940 para 2025 hoje, nós temos uma cidade de 360 mil habitantes. Veja como essas pessoas que vieram sempre trouxeram prosperidade. E tudo isso foi alavancada na agricultura e na pecuária. Então, quando a gente vem falar do agronegócio, nós temos que pensar um pouquinho por que estamos aqui hoje. Eu falava da FAG, tenho um orgulho muito grande da FAG, porque a FAG ela tem uma fazenda experimental ao lado da universidade. Isso dá para nós uma expertise, não só de conhecimento acadêmico, mas uma visão prática. Quando você sai, o professor Afonso, o reitor da FAG, ontem foi muito feliz nessa colocação, e ele fez com propriedade, tá? Em dizer que o aluno sai formado e com experiências. Eu acho que nós temos que, dentro da agronomia, nós ganhamos muito tempo. Se nós olharmos essa experiência aí, eu comecei a falar de 1920, 1930, 1940, nós estamos falando de 100 anos de história. E vejo que o que a história fez em 100 anos? Saiu da agricultura de subsistência para a agricultura de alto nível. E nesse meio tempo, nada acontece por acaso e nada acontece sozinho. Aí entrou a parte agronômica. Tanto é que a cooperativa nossa, a Copavel, como as outras cooperativas do Oeste do Paraná, foram fundadas por volta do ano 1970. Esta é uma fase que o cooperativismo, para mim, fez a integração entre o produtor rural e a academia. Porque aí entra o agrônomo, mas o agrônomo precisa ter também um suporte para ele chegar, passar a sua técnica, o seu conhecimento para o produtor rural. Aí entraram as cooperativas. Então, as cooperativas, não só a Copavel, quero fazer justiça aqui, começou então fazer essa ligação entre o produtor rural, a parte acadêmica, e as cooperativas fizeram o papel econômico. Mas na hora que ela fez assistência técnica, organizou o associativismo, tá? Aí entrou a parte social, a grande parte social. E hoje as cooperativas já estão num outro estágio de pensar como que vamos deixar esse oeste nos próximos 100 anos. Como vai ser esse oeste? Primeiro item, nós vamos falar um pouco depois. O Décio falava ontem que o agrônomo não só pensa na terra, ele tem que pensar num mundo globalizado que vai ter que usar outras ferramentas de administração e conhecimento científico em outras áreas, além do quadrado dele, que é a agronomia. Daí a pessoa se torna mais completa e com uma eficiência. Eu gostei muito da sua palavra, suas palavras, tá? Quando você tirou nós, eu sou administrador de empresa, você também me levou eu a um voo que eu não posso ficar só lendo livro de administração de empresas. Eu tenho que procurar me completar com algumas outras matérias para que eu realmente seja profissional de um nível
maior. Então, acho que você falou ontem, né, não foi só para a Universidade de Agronomia. Quando a professora Maria Ângela falou sobre a luta dela, e ela quis inserir naquele momento a mulher, foi muito bacana. Eu sei que está nos ouvindo, quero dar um abraço nela, e nós também temos essa visão, professora Maria Ângela, que a mulher não pode ter somente a função de ser mãe, dona de casa e provedora de cuidar dos filhos. E eu tenho muitas experiências na Copavel, não experiência, mas tenho alguns dados na Copavel que muitas vezes a mulher é chamada. Eu quero falar baseado naquela motivação que a professora Maria Ângela fez, certo? Pesquisadora, doutora, tá? Para as mulheres. Muitas vezes ninguém deseja ficar viúvo ou viúva, mas a vida muitas vezes nos prega uma peça e aí o casal, o cabeça do casal, geralmente os homens, e isso é muito forte no agronegócio, ele tem tudo o comando. E uma mulher, de uma hora para outra, em questão de minutos, ela perde o cabeça da família e ela tem que administrar não mais somente o lar, os filhos e prover a necessidade do lar, mas ela passa a administrar um patrimônio do marido que muitas vezes ela nem sabe como, não sabe o valor daquele patrimônio e nem não sabe como o marido administrava. Que ela estava no lar e o marido estava no trabalho lá nas propriedades. Então, a preocupação muito grande hoje, eu falo isso porque vocês inseriram também um assunto chamado Cooperelas, que é a cooperativa de mulheres da Copavel. Exatamente, dá essa visão para as mulheres, saindo um pouco daquela função delas, que nós homens esquecemos delas. Deixamos elas lá porque elas faziam bem feito. E nós começamos a fazer bem feito o outro lado, de levar a renda para a família, e esquecemos que um dia poderia acontecer alguma coisa no caminho e tudo que eu fiz passa a ser perdido ou não mais rendendo. E aí como é que ficam os filhos? Qual é o pai, qual é a mãe que tem maior do que os filhos e as filhas, os netos e as netas? Mas aí, por questão de destino, por preocupação somente na atividade profissional nossa, nós nos esquecemos que nós somos finitos, que um dia nós vamos partir. Se nós soubéssemos a partida, era muito fácil. 2 anos antes eu ia preparar. Como nós não sabemos, e aí então nós temos que começar a nos preparar, é bíblico, né? Tu não saberás a hora que o ladrão vai bater na sua porta, mas pode trazer para a vida nossa. Então foi muito bacana essa motivação para que as mulheres comecem a participar da vida econômica da sua propriedade, da sua família. E quando eu vejo aqui nós reunidos em Cascavel e várias personalidades do mundo acadêmico do Brasil, e isso vai repercutir também no mundo, para nós falarmos um pouquinho da grandeza do agronegócio, tá? Eu quero falar alguma coisa do agronegócio brasileiro, né? Aqui, se nós olharmos esse gráfico aqui, de 271 para 354, num período de 3 anos, 22, tá? 23 um ano, 24, 25, qual é o país no mundo que cresceu uma quantidade tão expressiva em tonelagem de grãos? Olha isso, esse crescimento. Vai chegar no 351, mas olha o crescimento. É um crescimento robusto. Aí, se nós olharmos, 54 com 29, 63, dá 83. Gente, 83 milhões de toneladas em 3 anos. Merece uma reflexão. E isso aconteceu num conjunto. A parte acadêmica, o empreendedorismo do outro grau, as condições que nós temos aqui, senão não teria esse crescimento, tá? Então é um conjunto. Aí quando a gente olha o Paraná,
no Paraná está aqui ao lado, quando eu olho o Paraná, que está aqui, ó, o Paraná tem 45 milhões de toneladas de grãos, nesse mais de 350. Mas o Paraná tem 2,3 do território nacional. Qual é o território do Paraná? O Paraná é 2,3 do território nacional e produz 12, 13% dos grãos do Brasil. É um estado que vocês vão ver que tem muito a crescer ainda. Então, essa posição do Paraná tem um território pequeno comparado com o tamanho do Brasil, que é 852 milhões de hectares, né? Nós só temos 2,3 desse território. E 12, 13% de grãos. Então, e o Brasil, não tenho dúvida. Por que eu trago esse número? Trago muito esse número, principalmente para os relacionamentos que eu tenho dentro das empresas do agronegócio. Gente, 351 e 354, concordo comigo que pertence ao passado. Isso já foi. 351 milhões de toneladas, 354, pertence ao passado. Eu tenho que olhar que ali, pouco distante daqui, não muito tempo, nós chegaremos a 400 milhões de toneladas. E aí tem que preparar o conjunto. Tem que preparar o profissional, como você vai administrar essa quantidade de grãos e como você pode fazer a cadeia aproveitar também. A cadeia ela tem que ser girada, senão não adianta. A cadeia. Quando eu falo na cadeia, eu quero dizer o seguinte: vender uma tonelada de milho hoje, no exterior, 220, 240 dólares. Quando vendemos uma tonelada de soja para o exterior, 400, 440 dólares a tonelada. Quando nós vendemos uma tonelada de frango para o exterior, é 2 mil dólares. Quando nós vendemos uma tonelada de carne de frango para o exterior, nós ganhamos 3.500 dólares. Quando vendemos uma tonelada de carne bovina para o exterior, nós ganhamos 5 mil dólares. Esta cadeia tem que ser compartilhada com a sociedade. E aí o cooperativismo tem que ter não só a visão, mas ter essa responsabilidade. Entendo perfeitamente o papel das grandes multinacionais. A Cargill é a suprir de grãos no Brasil para atender as suas indústrias, talvez na Ásia, talvez na Europa. É a função dela como empresa comercial de alto valor e a quem eu tenho uma parceria muito grande com a Copavel, uma respeitabilidade. Mas nós, que somos brasileiros, paranaenses, nós temos que pensar que esta cadeia tem que ajudar nós, cidadãos do Brasil. E a Cargill tem o seu acionista lá nos Estados Unidos, uma empresa centenária. Se não fosse com um bom comando e não tivesse uma missão perfeita, que eu digo, é uma missão que ela começou desde a sua fundação até hoje, ela não teria sobrevivido até hoje. Mas nós, brasileiros, temos que olhar a cadeia. Eu estou falando com pessoas acadêmicas aqui, pessoas de alto nível e de grande influência, para nós fazermos exatamente isto. A produção é o princípio de algo que pode ser multiplicado por 4, 5 vezes. Esses homens que estão na minha frente, ou que estão nos ouvindo, mulheres, homens, nós temos que fazer essa corrente, porque todos nós somos de um país que precisa de pessoas que têm visão estratégica. Nós vemos até aqui, alguém nos trouxe. Agora, não vamos ficar dormindo, né, em berço esplêndido, achando que alguém vai nos levar ou vai levar a nossa família, a nossa sociedade aqui para frente. A responsabilidade é nossa. Principalmente daqueles que têm uma cadeira, uma escrivania, e têm um cargo. Este é muito maior porque ele não tem somente que inspirar e motivar as pessoas. Tem responsabilidade de dar às pessoas condições melhores. Motivar e inspirar faz parte do líder, mas o líder tem que pensar que a missão dele é além disso. Pensar no amanhã,
porque hoje já é o passado, já foi. Tudo que está acontecendo hoje, nós estamos comendo e tomamos o que foi feito no passado. Então, quando a gente vê esses dados, aqui, se nós vermos a economia brasileira, qual a economia que cresce 5% ao ano consecutivos num período de 35 anos? Quanto vai crescer a economia brasileira esse ano? 2%? 2,2%? O nosso histórico é de um crescimento de 35%, um crescimento de 5% numa linha de 35 anos. E olha por que aconteceu isso. Agora que vem a reflexão. Por que aconteceu esse crescimento grande e consecutivo? Olhem em cima lá. É o melhor exemplo que tem. Crescimento e produtividade, 500%. Ali embaixo, área, 116%. O que é o 509%, 510% do crescimento de produtividade quanto uma área de 16%? Então, não falem para nós, produtores rurais, que nós estamos destruindo florestas. Não falem. E é um momento bom, e o Roberto Rodrigues estava aí, ele falou que ele quer falar em sustentabilidade, né? Este número tem que ter o maior cartaz do mundo. Essa história tem que ser colocada na entrada da cidade de Belém, no meio da cidade de Belém e na saída da cidade de Belém. Porque esse país cresceu 509% em produção e 116% em área. Para o mundo saber, como eu estava dando essa mesma palestra em vários lugares do mundo, Estados Unidos, na Ásia, mas o que mais me chamou a atenção no encontro da Alemanha, da Bayer, que as pessoas da Bayer não conheciam esses dados. E a Bayer é parte integrante desse processo. Então, este número valoriza todo o setor. A parte de insumos, a academia, são vocês, profissionais, a universidade, nós, produtores rurais, e essas pessoas que tomaram café de manhã, certo? Devem saber desse esforço do produtor rural, desse esforço do conjunto da cadeia do agronegócio, de 509% de crescimento em produção, com base na produtividade, e somente 116% na área na área de expansão. E aonde que está a agricultura brasileira? Esse recado aí é bom até para os profissionais e para as empresas. Quando eu falo para as empresas, se nós olharmos quanto produz o Sul, são 3 estados, e quanto produz o Centro-Oeste, que são também 3 estados. Esses 6 estados da federação produzem 76% dos grãos do Brasil. Esse dado é muito interessante para o planejamento das empresas e para os profissionais que querem partir para uma região nova. Tá? 76% da produção do Brasil hoje está nesses 76 estados. Mas não quer dizer que não tenhamos grande oportunidade nas outras regiões. Por exemplo, norte. Então, o estado de Rondônia bombando. Tem clima e tem solo. Tem uma Matopiba, que é uma região excelente. Conheço lá. Mas ela tem que ser, essa região tem um clima e um tipo de solo. E nós vamos ter que fazer a pesquisa, fazer igual. Aliás, por que aconteceu a Revolução dessa? Você fez parte dessa Revolução do Centro-Oeste. Se não fosse a pesquisa da soja, o Roberto Rodrigues falou ontem, né? De país tropical, não tinha esse número de 51. Acho que esse 51 tem que falar e compartilhar com a Embrapa. De onde saiu? Foi a pesquisa americana? Foi a Monsanto? Foi a Embrapa. E muitas vezes nós esquecemos de dar esse valor aos brasileiros. Quantas horas de trabalho? Eu sei. Para a pesquisa chegar nesse ponto, não foram 8 horas de trabalho. Foram 12, 15 horas de trabalho por dia. Porque eu sei que as pessoas têm um comprometimento, a gente vira na cama, pensa e levanta para escrever. Não sei se acontece com vocês.
Para não esquecer do que eu sonhei, o que eu pensei na cama, eu tenho que levantar e ir para o escritório e escrever. Que amanhã eu vou expandir aquele sonho meu. Mas se eu não levantar e não escrever, eu perco o que veio naquela hora e talvez seja até uma mensagem divina. Levantar e escrever e amanhã você vai desenvolver. Desenvolver. Faço muito isso e gosto de fazer. Mas tem que ser com muita calma na cama que a mulher começa. Perdeu, o sono está com problema? Então tem que ser com muita calma, né? Muda o endereço. E aí, então, essa é a produção brasileira, mas há lugar para todo o Brasil. E aqui, ó, a pergunta que fazem, a soja. Olha que show que deu na soja, o Brasil. Nós estávamos ali há 3, 4 anos atrás disputando quem queria o maior produtor de soja, se era o Brasil, os Estados Unidos. Hoje nós passamos, quem gosta de corrida de cavalo, com vários corpos na frente. Nós passamos para 169 para a conta 118 Estados Unidos, tá? E aí, nesse gráfico também, vai para um outro assunto que nós temos que fazer em conjunto. O que é o Mercosul? O Mercosul não é encontro de político, é oportunidade para a cadeia. Para a cadeia. Ok? Para a cadeia. Quando fundaram o Mercosul, 91, 92, foi um encontro político e não nos chamaram. Mas foi bom, fizeram o Mercosul. Só que o Mercosul tem que ser, hoje, fortalecido pela cadeia econômica. Olha nesses países, na soja, que é o grande exemplo, você tem lá, ó, Argentina, você tem aí Paraguai, crescendo muito, Bolívia, Uruguai, 2, 4, 6, nesses 8 países, tem 1, 2, 3, 4, 5, é isso? De outro nós temos 5 aí, ó. Aí, ó. Que leitura que nos dá fantástica para pensar no futuro do soja. E aí, mais uma vez, Lécio, Maneja, mais uma vez, entra a Embrapa. Entra a Embrapa. Se aconteceu a revolução da soja no Centro-Oeste, nós também podemos fazer essa revolução na Mercosul. E não faremos isso de graça. Nós temos que vender esse serviço que nós nos esforçamos tanto. E aí que entra as nossas companhias, mesmo estatais, pensar na sobrevivência econômica delas para a multiplicação da pesquisa. E não se pode. Isso aí pode ir para a África. África, o mesmo trópico daqui, passa lá. Eu fiz um MBA na África do Sul e saí de lá convencido que nós podemos vender tecnologias, vender. Não podemos doar o seu suor, viu? Nem da Maria Ângela, nem do Roberto Rodrigues, nem dos outros pesquisadores que estão lá hoje trabalhando. E aí, então, a gente vê que a soja é um produto que nós temos muito a crescer, e principalmente na América do Sul. Milho. Milho, nós temos um espaço formidável. Nós temos aí muito aquém da produção dos Estados Unidos e da China. Nós temos muito a crescer. O milho é o produto que mais tem necessidade de crescimento. A China é muito inteligente no seu plano estratégico. Eles fizeram o fortalecimento do milho, por facilidade, que eu não conheço lá dentro, também fiz um MBA na China, em Hong Kong, não conheço detalhes, porque lá você tem dificuldade, não é fácil sair de Cascavel para Curitiba, lá é difícil. Não dá para sair sozinho e nem para te levar, tem que dizer o porquê. Tá? Não tem essa facilidade que nós temos aqui. Então, o milho vai crescer muito e há uma necessidade de crescimento no Brasil, até porque, certo, nós temos aí um negócio bacana que está vindo forte, que é o etanol de milho. Tá? Aqui o trigo. O trigo, a pesquisa melhorou muito, né?
o trigo e nós precisamos crescer no trigo. Até para ter um equilíbrio em não ter somente um produto para a segunda safra. Tá? E depois eu passo para você, Ana Paula, tudo isso aí, tá? Fechado? Passo para todos vocês, está liberado, tá? Esses dados, tá? E aí, então, o trigo nós temos que crescer, porque eu não posso falar num país com a vocação do Brasil e nós importarmos trigo. Eu falo agora como brasileiro, não sou pesquisador, mas o sentimento do Brasil. Temos que crescer. E o mundo não tem muita... olha ali a produção mundial. 800 contra o consumo 802. Então, tem um equilíbrio aí na produção mundial. E é um produto que nós consumimos direto. Direto. Okay? Então, o trigo nós temos também muito a crescer. Consumimos 12, meio, 13. Estão falando até mais de 13, vamos ficar em 12,5, 13. E a produção nossa está ali, ó. A produção nossa está em 7,7, 7,9. Okay? E talvez o trigo seja um produto que pode ser expandido melhor para o Mercosul, caso do Paraguai. Ali, ó. Produz pouco. E aí, se fazer a pesquisa aqui, vendemos lá. Aqui, ó, olha que mapa. Esse é o mapa e nós vamos ter que trabalhar nele. A soja, nós deslanchamos e temos uma produtividade média maior que os Estados Unidos, 3.600 com 3.400 nos Estados Unidos. Aqui no oeste é 4.500. Mas aqui no Sul Grau, já mostrou para os produtores rurais do oeste, do Brasil, e também os produtores rurais das outras regiões que vêm aqui, que nós temos um potencial. Então, o 4,5 nosso hoje, produtores rurais, é o passado. Qual é a pesquisa que eu tenho? 5.600. Eu não posso olhar o 4.500 como produtividade do futuro. Isso é passado, isso já foi. O Rogério, que é pesquisador, e junto conosco idealizamos o Show Grau é para dar exatamente esse choque. Quer dizer, você está aqui hoje, saia da cama. Não é 4.500. Futuro é 5.600. As pesquisas mostraram aqui, e há ponto, essa pesquisa, esse 5.620 é média. Tivemos muitos experimentos, o Rogério Rizar está aqui conosco, mais de 6.000 quilos por hectare. Então, 4.500 é o passado, assim como aquela boa performance do Brasil da 3.600. Esse é o conjunto que forma a cadeia. Quando nós pensamos juntos e com o mesmo ponto, o mesmo norte. Aí, lá, outro lado, o milho. Olha o milho. O milho nos Estados Unidos é 11, mas o oeste não perde para os Estados Unidos, também é 11. O Sul Grau já provou 13. Aquela diferença do milho, eu vou dizer para vocês que eu tenho minha dúvida, porque nós pegamos a quantidade de milho plantada e o que é colhida, mas tem muita silagem no meio. Tá? Então, eu coloco esse número, eu tenho que ter uma referência. Mas tem aí tem muita coisa aí que tem que ser melhorada na questão da elaboração do número. Mas, se você tem regiões que o milho não é a cultura principal, a soja é. E aí não podemos estar malhando em ferro frio. Okay? Então, nós temos que ver também a questão da distribuição geográfica do Brasil e as culturas que mais se adaptam. E a pesquisa fez isso no Centro-Oeste, a pesquisa poderia fazer também como alavanca para o crescimento daquele número que nós vimos inicialmente, produtividade 509% e área 116. E o milho é a cultura, o grão que mais tem necessidade de crescimento, e aqueles dados ali nos mostram. Aqueles 6.400, não vamos nem comentar sobre ele, mas principalmente esses 11 e 13 que nós ficamos igual aos Estados Unidos. Igual aos Estados Unidos. Então não temos mais dizer, nós somos inferiores. Estamos já na mesma página. Quando a gente fala do etanol, olha que revolução legal do etanol. Nós temos 15 usinas em operação hoje
e tem 21 usinas em projetos. Se hoje nós gastamos 18 milhões de toneladas, a terceira linha aí, né? Ali a terceira linha, ali, ó, consumo de milho para etanol, 18 milhões, logo ali, em 2030, nós vamos passar para 35 milhões de toneladas de milho. 35 milhões de toneladas de milho. Ok? E veja que o etanol, a gente fala etanol de milho. Hoje nós consumimos etanol 29 bilhões de litros, tá? De milho é 8. Estamos na cana 22. Nós precisamos fazer o equilíbrio desses dois produtos, etanol de milho, etanol de cana, porque não podemos nos esquecer que não podemos ter uma dependência de um produto único. E o milho está pronto. O milho está pronto para crescer a produção e também a necessidade de nós fazer esse equilíbrio para a produção de etanol. Não bastasse isto, DDG, que é o farelo de milho, vai fazer uma revolução na pecuária brasileira, tanto de leite como de corte. Porque nós vamos ter um produto barato e que as fábricas de ração gostam muito desse produto, porque ele é muito palatável para o animal. O animal gosta disso aí, ok? Então, esse produto vai revolucionar também o setor da pecuária. Cresce a produção de milho, cresce a produção de etanol, e estão condenando, e eu também acho que nós temos que cuidar também do meio ambiente, e o milho é um produto limpo e tem distribuição de renda. E o custo de produção, você tirar 1 litro de petróleo, 800, 600, 1.000 metros por profundidade, custa caro. Nós, no Brasil, lá no Oriente Médio, não, o petróleo está mais na flor. Então, sei lá, 10, 12 dólares o custo para extrair um barril de petróleo, tá? Aqui o custo é 5 vezes mais, por causa dessa profundidade. E aonde estão? Estão no fundo dos oceanos, ou do oceano, tá? E aí entra o milho como um produto nosso, fácil de produzir e fácil de agregar valor nele. Aqui, olha essa história aqui do chugrão. Em 1988, está aqui o Rogério Rizardi, nós fomos convidados a ir para os Estados Unidos. E na nossa programação estava uma visita à Farm Progress Show, 88, setembro de 88. Fizemos a visita e aí saímos animados. Que aquilo seria um exemplo para nós mostrarmos para o produtor rural como que se faz uma exposição. Porque nós tínhamos na ideia que aquela exposição estática, aquela exposição do boizinho lá de argola, a criancinha tirando foto, e nós passando a mão na cabeça do boizinho, nas exposições. Mas era uma exposição estática. E aí, então, eu e o Rogério foi em setembro, fomos lá para os Estados Unidos em 88, 16 de setembro a 30 de setembro. No dia 30 de setembro, na viagem de volta para o Brasil, no avião da Varig, começamos a desenhar no guardanapo da janta o que nós vimos lá para fazer aqui. E por isso que o primeiro evento, o visita foi 88, o primeiro evento foi 89. Conseguimos trazer para o evento 110 pessoas. Conseguimos convencer 15 empresas para participar do evento. Hoje, o evento ano passado foram 407 mil visitantes. Foi o maior de todos os tempos. Esse ano estamos projetando um evento para 360 mil pessoas, que podendo receber 400 até 440, ok? Mais empresas. No ano passado tivemos 734 empresas que se inscreveram. O espaço aqui é de 600. E nós não queremos pôr 700. Escolher entre as 734 as melhores para ser
colocar a no show rural e cada produtor já vem na certeza que esta empresa tem tecnologia porque ela passou por uma triagem. Não temos vocação nenhuma para chegar nas 700. E esse ano estamos repetindo também as 600 empresas. Tá? O que temos que fazer? Qual é o objetivo maior da Copavel esse ano 2026, o próximo ano 2026? É melhorar o atendimento. Você teve um banheiro que tem fila? O problema é da Copavel e não do visitante. Se tem uma rua que não está coberta, tem que cobrir a rua, porque o visitante quer ter o conforto. E nós temos que fazer isso. A nossa responsabilidade é o conforto dos visitantes para dar oportunidade para que ele visite as empresas e as empresas possam cumprir com o seu papel de mostrar a sua tecnologia, os seus insumos. Então, agora, este é o evento que será de 9 a 13 de 26, tá? Nesse local aqui, Show Rural. E esta aí é a imagem que nós estamos divulgando. Esse é um produto rural, tá? Chama Décio também, chama-se Décio Fornari, tá? E ele, a pessoa realizada, e saiu ele e a fazenda dele. E está escrito ali, ó, a força que vem de dentro. E o amarelo é a bandeira brasileira. O que é a força que vem de dentro? É a foto dele, ele pessoa, ele empreendedor. E mais embaixo está escrito, um dia mais no campo, um prato a mais na mesa. Um dia mais no campo, um prato mais na mesa. E a força que vem de dentro desse empreendedor, dessa pessoa. Trabalhou muito para ter aquele soja que está nos seus pés ali. Muito. E vocês, pesquisadores, trabalharam muito. E a Copavel trabalhou muito para fazer essa integração. E não podemos parar. Então, esta foto inspira nós a pensarmos grande e pensarmos no futuro. Futuro rural, sorridente. Uma bandeira do Brasil. Um dia de trabalho, um prato a mais de comida. E a força que vem de dentro, não, ele está representando uma figura, mas está representando uma figura da cadeia. Tá? Tem todos esses problemas na economia, recessão mundial, aumento da inflação, aumento da taxa de juros. Eu não vou falar isso, porque isso pertence aos pessimistas. Okay? Aí eu copio isso aí, estudo para a minha atividade, aumento o problema sanitário no mundo. Esse ele tem que ter cuidado, porque problema sanitário derruba a exportação de qualquer país. Tá? Aí, ó, mudanças climáticas. Vamos trabalhar, a ciência tem que trabalhar para ajudar a mudança climática a não ser muito forte nas nossas atividades. Protecionismo mundial. Gente, o Trump é presidente do que país do mundo? Estados Unidos. E ele vai defender quem? Estados Unidos. O que eu tenho que entender é estudar com ele e sentar com ele e ser um bom negociador. Mas ele não vai entregar a presidência dos Estados Unidos e ele não vai deixar de defender os Estados Unidos. Cabe a mim, se eu tenho interesse na economia americana, sentar e achar o caminho bom para os dois. Porque nós fizemos um negócio. Não vamos no mercado, não pegamos o produto. Lá olhamos assim, está caro. Coloca de volta. Aí tu vai, do lado tem outro café. Ah, esse café eu conheço também. Custa R$ 10 a menos. Eu pego. Negociador é isso. Nós negociamos 200 vezes por dia em todas as nossas atividades. Entender a posição do outro, saber o meu interesse e aquela mesa tem que ser aonde as pessoas fazem a negociação e o resultado. Sempre é um equilíbrio e o equilíbrio vai ser bom para os dois. Avanço da agenda ESG,
depois nós vamos falar disso aí. A população mundial vai chegar a 9,5, 10 bilhões de pessoas. Complexidade do mercado. Tá? O mercado está exigindo produto de alta qualidade e que tenha segurança alimentar. E quando a gente olha aí, ó, também, exigência do mercado mundial, esse comprador que eu dei o exemplo, que pegou café, esse está caro. É bom, mas está caro. Eu peguei outro. Esse é o mercado internacional também. Quando você vai no mercado, você imagina que você está no mercado internacional. Tem muita gente vendendo lá 7.000 itens no mercado. E quando eu vou pela Copavel, os meus companheiros da Copavel vão vender no mundo, eles lá terão também outros vendedores. Ok? Então, a complexidade do mercado internacional, tá? A complexidade do mercado internacional, eu tenho que entender que eu tenho que também me enquadrar nele, mas eu tenho que ficar naquela última frase lá. Ok? Qual é a última frase? Vai ter aumento populacional. Também tenho certeza que vai haver um aumento de renda no mundo. Há uma pressão do social sobre o econômico. E o social sobre o econômico está prevalecendo nos últimos anos, ou está procurando prevalecer, e aí, então, vai ter aumento de renda, e aí é onde que nós vamos colocar nisso aí. Aqui, ó. Isso é para ler e gravar. Eu tenho que dominar as incertezas. Quando nós não conseguimos dominar as incertezas, os desafios, não conseguimos o crescimento, desenvolvimento. Isto aqui faz parte disso aqui, ó. Ok? Faz parte disso aqui também. Faz parte. Eu tenho que entender esse contexto onde eu estou e qual é a minha responsabilidade com todos esses desafios e pensar assim, ó. Pô, será que eu fui guinado por um cargo de responsabilidade para ficar deitado em berço esplêndido ou debruçado na mesinha lá? Pô, aquela mesa eles puseram para mim lá, estudar, e eu tenho que entregar todo dia algo melhor do que ontem para a Copavel. E assim são todos os profissionais da Copavel, todos nós profissionais. Problema brasileiro. Eu acho que nós temos três grandes problemas hoje. Tá? Três grandes problemas hoje. Quando eu olho para dentro das empresas, eu vejo três grandes problemas. Primeiro, nós temos um problema financeiro. As taxas do Brasil são as taxas de juro segundo maiores taxas do mundo. Ok? Segundo aqui também, aí entra a infraestrutura nossa. Infraestrutura nossa. Está ali, ó. Está claro. Para transportar uma tonelada de produto agrícola numa distância de 1.000 quilômetros, uma tonelada de distância de 1.000 quilômetros, se for hidrovias, custa $20 a tonelada. For ferrovias, $40 a tonelada. Se for rodovia, 60. E aonde que está a nossa logística brasileira, que entra aqui agora? Infraestrutura, quer dizer também logística. Sim? Quer dizer também logística. Ok? Logística. Está em cima da rodoviária 60%. 60% da rodoviária. Por exemplo, as pessoas aqui, tem muitas pessoas da minha época, eu assistia filmes americanos e o mocinho assaltava o trem. E nunca assaltou uma rodovia asfaltada. Então, o americano teve um plano estratégico em cima da ferrovia. Tanto é que a gente, quando vai no meio oeste americano, tem a rodovia aqui e você vê a rodovia e vê a ferrovia ao lado. Mas não é tarde nós pensarmos assim. Não é tarde. Não é tarde.
pode começar amanhã, vai ter que ter decisão de governo em parceria com a iniciativa privada. Okay? Se 30 anos não viabiliza uma ferrovia, faz a 60. O importante é que a ferrovia traga resultado imediato. Está aí, ó. $60 rodovia, ferrovia 40. Não podemos construir rios. E no Paraná, em particular o Paraná, nós aproveitamos os rios para geração de energia. Então, tem poucos rios navegáveis. Então, tem que ir para a ferrovia. E aí, então, serve esse exemplo também para o Centro-Oeste e para as outras regiões do Brasil. Tá? Então, quando a gente vê aquele dado em 2010, melhor dizendo, os portos do Sul exportavam 77% e do eixo norte 23%. Agora, em 24, o ano passado, já está 50%. Quer dizer, a estrutura dos portos do norte cresceram e é uma saída fantástica. Não adianta que nós trazer produtos do Centro-Oeste ou da região norte para ser exportados nos portos do Sul. Hoje, não vai trazer 2.200 quilômetros, 2.400, 2.500 quilômetros por rodovia para você exportar. Então, lá vai crescer para o bem de toda a cadeia. Ok? Então, vamos investir também nos portos do eixo norte. Olha aqui, ó. Estados Unidos, pela facilidade deles em ferrovias, o custo de uma tonelada de distância de 1.000 quilômetros dá 26. Argentina, 35, porque todos os rios canalizam lá para a Bacia do Prata. Eles têm uma rodovia, ferrovia e fluvial, tudo junto. E aí cai o valor do transporte argentino, dessa logística ali, ó. E aí entra o Brasil com 50%, porque o nosso sistema de transporte é o mais pesado, 60% é em cima de rodovias. Mas há tempo. Não vamos construir rios, mas nós vamos construir ferrovias. Daqui, então, aonde nós temos que se esforçar muito, esse é um gargalo que nós temos que resolver. Temos que resolver. Se o técnico resolve a produtividade, nós, produtores rurais, temos que ser empreendedores. E aí entra também um terceiro item aqui, que é o tributário. Tributário. Então, quando a gente analisa o que afeta as empresas, o que afeta a grande cadeia do agronegócio, e não é diferente nas outras cadeias também, você vai ter os 3 principais itens aqui, ó. Não pode-se ter o segundo maior juro do mundo. Ok? Logística, nós vimos que tem solução. Financeiro, se hoje nós temos uma Selic de 15, tá? Amanhã, logo ali, 26, esperamos que a Selic caia para 12,5, 27, esperamos que caia para 10. E precisa cair, porque senão não consigo sair dos 2,2% de crescimento, tá? E aqui o tributário. O tributário, ele já é alto, 32, 31, mas nós teríamos que ver quanto que os nossos concorrentes internacionais têm para tributário, 22, 24. Então, com todos esses precalços, financeiro, logística e tributário, ainda somos um país que cresce, e o dia que cada um desses aí nos dá uma condição um pouco melhor, nós voamos. Não crescemos, voamos. Ok? Voamos. Avicultura. Olha, o Brasil se tornou líder nas exportações de aves. Está ali, ó. Nós crescemos 3%, anualmente nós crescemos 3% a produção de aves no Brasil.
estava ali em 14.500, passou para 14.800, 15.030 do ano passado, esse ano previsão 15.400. Mas o outro lado aí, ó, está crescendo as exportações. E olha que interessante, Cascavel tem o maior plantel de aves do Brasil. Cascavel. Assim como a vizinha Toledo tem o maior plantel de suínos do Brasil. E o Paraná, de cada 10 frangos abatidos no Brasil, 34% do Paraná. 34%. Se nós lembrarmos no início, lá, quando nós vimos a grande produção de grãos do Paraná, foi vocação do Paraná, agricultura, grãos, empreendedorismo. Do grão, você fazer carne de frango. Está aí, ó. Esse produto é vendido por $2.000 no exterior. E somos líderes nas exportações. E aí entra o Sul. Porra, o Sul, 60%, 59,4% da produção de frango do Brasil está no Sul. O Paraná é o líder. Aqui, os Estados Unidos é o líder em produção de carne de frango, mas não é o líder de exportação. O Brasil é o segundo. Se nós olharmos um crescimento de 3%, 4%, os Estados Unidos têm dificuldade de crescer nessa área, nós chegaremos aqui, talvez 2032, 34, com uma produção igual aos Estados Unidos, nesse ritmo que estamos hoje, que não é só produzir. Eu carrego muito pasta para vender frango no exterior, tá? E aí, eu aprendi uma coisa. Quem manda no negócio não é o vendedor. O vendedor tem boa vontade e cheio de entusiasmo. Quem manda no negócio é o comprador. Atenção. Quem manda nos negócios é o comprador. Aí nós temos que adequar essa nossa produção e também ver o nosso comprador. Tem espaço? Tem. Porque nós temos uma boa sanidade, tem um frango de boa qualidade. E, inclusive, os estados do sul têm uma facilidade de uma logística próxima aos portos, e os portos dos estados do sul estão preparados para o frango. E assim, nós podemos crescer no frango. Olha lá a produção mundial de frango, 102 milhões de toneladas. Não é pouco, hein? Mas nós é o país que mais podemos crescer. A China tem suas limitações e os Estados Unidos também têm suas limitações. Então, o Brasil é o país que mais tem chance de crescer. Aqui, ó, as exportações, nossa, uma vez estava pau a pau o Brasil e os Estados Unidos, hoje está 5,2 milhões contra 3,3 americana. Ok? O frango hoje, nós, brasileiros, em média, consumimos 45 quilos, 44, 45 quilos de frango. Por quê? Bovino caiu para 39. E o Décio sabe disso, como pesquisador, o bovino sempre dominou o consumo de carne no Brasil. O que levou o frango a passar o bovino? Competitividade no preço e na qualidade. É aquele produto que eu peguei no mercado. Não, esse aqui está caro. O outro é igual, é similar e não está caro. Tá? Então, está aí, ó. E aí nós podemos crescer mais ainda, que nós estamos com o nome, nós exportamos para mais de 120 países no mundo. A Copavel, ela exporta para 20, 30 países, frango. Suíno. Esse está crescendo no Brasil, se o frango está crescendo 3, 4%, esse aqui está crescendo 5, 6%. Mas está a produção baixa, tá? Está a produção baixa. Podemos crescer porque há muitas oportunidades. Nós consumimos no Brasil 18 quilos, estava em 15, esses dias já está em 18 quilos de suínos. E o suíno está sendo melhor preparado. Quando a gente vai no restaurante hoje, vê um suíno melhor preparado. Um suíno com uma melhor apresentação. Um suíno que traz à nossa mesa, não com 2 dedos de gordura, mas uma pequena gordura para dar sabor na carne e suculência. Isso não acontece no restaurante. Isso vem lá da cadeia do produtor, lá dos pesquisadores, tá? Então, quando a gente olha a produção, você tem que entender insumos, manejo, genética. Ok? E aí, então, você vê que nós temos um crescimento também em suínos
E os 3 estados do Sul. Se lá atrás nós tínhamos a participação de 59,4% na carne de frango, o suíno no Sul tem 67,7%. Ok? Veja como esses estados do Sul têm essa oportunidade de crescimento na carne. A China produz bastante, claro. E aquela história que conta um dia que o chinês comeu 1 quilo de carne a mais, vai faltar carne no mundo. Santo Deus. Eles produzem 56 milhões de suínos. Eles têm 40 milhões de matrizes suínas. Nós temos 4 milhões de matrizes suínas. Eles têm 40. Eles tiveram problema sanitário, mas eles não deixam produzir o suíno. Quem dos senhores e das senhoras que estão nos ouvindo também já viu aqueles prédios, começaram a produzir prédio para ter um suíno com controle sanitário, ok? E tinha muito suíno criado lá, no sistema rudimentar, que era nas casas, inclusive com uma alimentação não recomendada, ok? Então, agora, nós temos a produtividade no Brasil de suíno, 28 quilos, 28 leitões matriz ano. Eles estão com 24, 26, mas tenho certeza que o próximo dado eles vão passar para 28, 30. Por quê? Eles trouxeram uma criação para algo mais profissional e concentrado, tá? E eles consomem bastante suíno, e aí vem aquela história. Eles vão melhorar, e a genética deles é a mesma que a nossa, ok? É só melhorar o manejo. E a ração eu tenho certeza que é fácil de produzir, ok? É só avisar a Cargill que ela monta a fábrica lá em 2 anos. Aí, então, eles vão aumentar, vão aumentar. O frango é uma oportunidade grande do Brasil. O suíno, dá uma olhada aqui, ó. Claro, eles estão aumentando a produção e diminuindo as exportações. Quem conhece o número de 4, 5 anos atrás, no ano 2019, 2020, a China importava de 4 a 6 milhões de toneladas de carne suína. 23 já foi para 1,55. 24, 1 milhão de toneladas. Este ano parece que a previsão é 700 e poucas. Mas está aqui, ó. Aqui, ó. Está aí, ó. Que milagre é esse? Milagre é na produção. E eu tenho que entender o balanço do mar, senão meu navio afunda. Eu tenho que saber surfar na onda certa. Senão, o corpo, a prancha, não aguenta o corpinho. Aqui, então, China, bovinos. Nós temos, e por isso que o bovino tem uma estabilidade de preço, se nós olharmos aí, ó, 22, 23, 24, e não é diferente em 25, a produção de bovino. Mas na outra, no mesmo gráfico, o quadrado vermelho está aumentando o quê? As exportações. E as exportações de bovino irá continuar. Vai melhorar a genética? Vai melhorar. Vai melhorar a nutrição? Vai. E aí que entra a questão do consumo de milho para melhorar a parte nutricional dos bovinos. E ninguém tem um bovino tão bonito que nós temos no Brasil. Ok? Olha só que gráfico bonito. Nós somos o primeiro colocado no mundo, produção de laranja, suco, açúcar, café. Aí nós somos o segundo, carne bovina, o segundo em celulose, o segundo em etanol, somos o terceiro em carne de frango, somos o terceiro em fumo, somos o terceiro em milho. Mas dá uma olhada na segunda coluna ali, ó, fala assim, exportação. Olha quanta bandeira brasileira tem ali no primeiro lugar de exportação. Isso é um orgulho para vocês?
vocês, pesquisadores, vocês, senhores e senhoras da academia, estudaram agronomia. Olha que orgulho. Dá uma olhada nisso aí, ó. Esse dado que serve para o Brasil e para os Estados Unidos. Está aí, ó. Ok? Então, ali, depois nós vamos ali ter somos segundos também na exportação de milho e etanol, e vamos aumentar o milho, vamos passar para primeiro. Claro que vamos. Olha aí, ó. Aí é um gráfico da economia até 2031, vai aumentar o consumo e a tendência às exportações de avícola, bovina e suíno, 2 milhões de toneladas mais ou menos, cada um desses produtos, tá? As cooperativas no Paraná são fortes. Por quê? 62 cooperativas agropecuárias, e aí que está. A parte de cima é o grão. Se as cooperativas recebem bastante grãos, em torno de 68% na soja, 69% no milho, 69% também no trigo, mas essa outra parte de baixo foi o valor agregado. No suíno, no frango e no leite e no peixe, agora muito fortemente. Então, o Paraná é o segundo de suíno, é o primeiro de frango, é o terceiro de leite e é o primeiro de produção de peixe de cativeiro, que é a tilápia, tá? Esta linha de baixo é a linha que nós vamos continuar agregando valor nos de cima. Este gráfico, para nós que temos aí uma cadeira, uma escrivania, e que nos deram um cargo, é só ler isso aí e seguir o norte. Só ler isso aí e seguir o norte. Aqui, das cooperativas no estado do Paraná, nós exportamos 10 bilhões para o exterior. E veja quantas cooperativas investem. Quando eu analiso os balanços das cooperativas, eu olho, pô, como as cooperativas estão tomadas. Aí, quando eu olho isso aí, ó, eu falo, graças a Deus que as cooperativas não pararam e não podem parar. Porque dinheiro foi feito para ser multiplicado. E o banco não multiplica dinheiro, sabia? Quem multiplica dinheiro somos nós, empreendedores, pessoas de visões, tem visão, pessoa que trabalha 15 horas por dia. Aquela hora do travesseiro lá também pode contar meia hora, viu? Ok? Aqui, ó, as 62 cooperativas agropecuárias têm um faturamento de 154 bilhões. Destas 62, 10 estão no Oeste. E o faturamento do Oeste é mais de 50% dos 154. Passa de 80 bilhões de faturamento. Ok? Então, aí tem a força do cooperativismo do Oeste. E por que o cooperativismo do Oeste é forte? Porque soube fazer da força do campo, puxar para associativismo e deu resposta a mais para eles. Por que nos anos 1970 começaram a se formar as cooperativas? E graças ao cooperativismo que paramos com o êxodo rural no Paraná. Paramos com o êxodo rural. Aí aumentamos a oportunidade de renda para o produtor rural, e aí então o que aconteceu nesse momento? Nos anos 70 e os anos 80, consolidamos o agronegócio paranaense com alternativa de renda. E não foi só no Paraná. O Paraná tem a maior vantagem pela sua produção de grãos. Santa Catarina foi o grande exemplo de valor agregado. E se olhar para aquelas empresas, Sadia, Perdigão, ok? Foi onde nós copiamos. Só que eles não têm o que nós temos aqui. A abundância da produção de grãos. Aí eu tenho que saber que o meu quadrado me oferece oportunidade. Ofereceu e oferece. E o meu quadrado é o estado do Paraná. E isso aqui serve para por um prato, cada dia de trabalho, mais um prato de alimento para o consumidor. Eu tenho que olhar o mundo e entender a geopolítica mundial e não ficar olhando para o meu umbiguinho aqui, ó.
do Cuí-Oxuá. Tem que olhar o mundo. Aqui, nós temos no Paraná, atenção, esse número importante. As cooperativas têm 160 agroindústrias no Paraná. Aí que está o empreendedorismo das cooperativas em levar a renda e oportunidade para o agronegócio e para a economia. Agronegócio para a economia paranaense. Qual o estado que tem um grupo tão sólido, tão forte, de 160 agroindústrias? Aí, ó. Aí, ó. 48% das receitas geradas nas cooperativas são de agroindústria. 48%. O Pavel, está o Rogério presente, está o Lucimar presente, está o Leandro presente, ok? Está o Cleberson presente. Nós fomos para 98%, porque nós construímos, sabe o que aqui? Pegamos esse modelo aqui e trouxemos para cá. Ó. Ontem, foi você, Décio, que falou muito em biológicos. Nós temos a primeira indústria de biológicos das cooperativas. O Rogério Rizardi foi o idealizador, é o gerente, e você é o companheiro no operacional da cooperativa, Leandro. Vem cá agora, vem cá os dois aqui, que eu tenho que fazer homenagem a vocês. Não falem que nem eu, fiz curso de oratório e treinei hoje, mas falam o que vocês produzem lá. Não falam que nem eu, porque senão vocês vão matar a plateia, hein? Bom, Divo, obrigado. A Copavel entrou nesse segmento, até porque ele é próprio, é contemporâneo e vai crescer muito, e vai desenvolver muito. Além do desenvolvimento e oportunidade, agora a questão técnica de criar essa agricultura regenerativa que esse segmento proporciona, ele também tem uma visão pela Copavel, pela parte de mercado. Eu entendo que o mundo e nós, cada vez mais, vamos ser exigentes naquilo que nós consumimos. Lá fora é a mesma coisa, o Diego falou. O empreendedorismo tem que pensar nas condições mundiais, não só no umbigo dele. Tem que pensar o que o mundo quer. E o que a Copavel quer mostrar? Frango que tu leva é tratado com esse milho. Esse milho é produzido com aquele bioinsumo. A soja com aquele bioinsumo. Então, isso também vai gerar outras oportunidades que nós pensamos e será, com certeza, muito interessante. É a primeira indústria de produtos biológicos cooperativos, moderníssima. Temos 12 bioreatores, 12. E já estaremos produzindo produto, inclusive, para outras empresas. Um trabalho muito grande junto com a Embrapa. Primeiro produto da Embrapa, ASO, da milho, e agora com inoculação também com soja, que é produto da Marianja. Fantástico, que, segundo a própria Embrapa, o mínimo de incremento que teve, no mesmo critério de adubação normal, foi 19% no Brasil. Teste no país inteiro. Excelente produto. E eu tenho certeza que você vai alavancar. Além de bioinseticida, fungicida, teremos até bioherbicida chegando logo aí. Eu não preciso falar para vocês o potencial todo que é utilizar aquilo que o nosso país tem, porque a principal coisa, a matéria-prima de todos esses produtos é nosso, é da nossa natureza, nós não precisamos importar. Né, Leandro? Bom dia, meu nome é Leandro, sou gerente da Biocop e tive a felicidade de chegar aqui na Copavel e encontrar essa parceria que o Rogério e o seu Divo firmaram com a Mariângela, principalmente, que nos deu um presente, que é a formulação de azospirilo, e que nós estamos trazendo aqui para o campo, para os agricultores, e que já está trazendo resultado. Mas, principalmente, um acordo que nós fizemos com a Mariângela é fazer um produto acessível para que a gente alcance aqueles 6 mil quilos de soja por hectare em todo mundo. Né? Então, ela vai trazer ganho para toda a cadeia.
E aí é um trabalho muito legal, que além de trazer recursos, óbvio, trazer tecnologia, a gente também traz todo mundo junto para o negócio, né? Então é uma felicidade para nós poder produzir, já que em fermentação submersa, 100% dos nossos produtos hoje, bactérias e fungos para melhorar o campo. E o que eu tenho visto muito, o agricultor está procurando. Mais do que nós técnicos mostrar para o agricultor, o que eu tenho notado muito é que o produtor já sabe, já conhece biológico e busca e já reconhece o biológico como uma solução muito boa para ele e que dá resultado. Então, a Copavel foi muito feliz em trazer isso para perto dele e eu tenho certeza que vai resultar em muito ganho de produtividade nos próximos anos, além de transformar a nossa carne em um produto mais sustentável e mais aceito no mercado externo. Obrigado. Vamos aproveitar, Rogério, e expressar a nossa gratidão à Mariângela pela pesquisa e pela motivação que nos deu, certo, de participar de um processo que vai mudar a cara da agricultura brasileira e o prato de comida no futuro será muito melhor. Então, fica aqui minha gratidão do Rogério, do Leandro, à senhora, que Deus lhe deu sabedoria e você foi dedicada, conquistou produtos biológicos e nós queremos ser intermediários entre você, Mariângela, pesquisadora, mulher de fibra, e o produtor rural. Obrigado, Rogério. Obrigado. Dando continuidade aqui, né? Falamos aqui das agroindústrias, e isso está dando sustentação à Copavel. E nós temos que pensar cada dia mais. Ontem foi bioinsumos. Amanhã será outro? Não sei. Você falou do mel ontem. Porra, mel é um produto bom. Entendeu? Aqui são as grandes cooperativas do Paraná, certo? Eu falei lá em 80 bilhões, o faturamento dos cooperativos do Paraná é 121 bilhões de reais. O Pavel está entre as 10 maiores cooperativas do Paraná. Aqui, uma deficiência nossa, junto com a infraestrutura, é a parte de armazenagem. Vamos ficar atento que nós chegaremos a 400 milhões de toneladas de grãos, tá? E nesse dia nós teremos uma defasagem, não construir nenhum silo em 180 milhões de toneladas. Isto não aparece todo dia, porque nós fizemos 3 safras, ok? Mas tem que ter estoque regulador. Estoque regulador só existe com armazéns, tá? Aqui é o país nosso. Dê uma olhada aí, que 852 milhões de hectares, aí, puxa vida, quanto que o mundo nos deve? Preservamos 41% desses 852 milhões de hectares, nós preservamos 41% na floresta amazônica. 13% de áreas indígenas, que é a preservação, e 6% nós temos ali, ó, 6% áreas protegidas, que nem a floresta de Iguaçu aqui, que nós passamos por ela sempre. Então, nós protegemos 41 com 6, 47, com 13, 60% nós protegemos. Plantamos em 9%, 9%. Protegemos 60%. Então, o mundo, nesse negócio de crédito de carbono, nós vamos começar a pedir para eles que eles devem pagar uma dívida que o Brasil, que eles têm com o Brasil, que o Brasil está preservando. Ok? Estou vendo as APPs, as reservas legais. Achei que aquilo eram parques nacionais. Espera aí. Toda a razão, Décio. Tá? Vai entrar aqui, Décio. Toda a razão.
Porque esse é o grande argumento que a gente utiliza. Eu tenho utilizado muito mundo afora, e você deve ter tido a mesma experiência, quando a gente leva esses números para o exterior, leva para os Estados Unidos ou para a Europa, a primeira reação do pessoal é achar que você está mentindo, você não está falando a verdade. O asa americano me pegou eu, uma palestra, eu correndo, da onde que era esse número? Só estava escrito embaixo o vídeo. Eu já coloquei num site meu em inglês com toda a legislação, para depois de toda a discussão, no final, o que você ouve é o seguinte: mas por que eu, pessoa física, um empreendedor privado, tenho que pagar por um benefício social? O governo que tira isso dos impostos. Por que o agricultor tem que tirar do seu patrimônio, da renda da sua família, para beneficiar a sociedade como um todo? Palavras do Décio. Se valorizou agora nós, produtores, os técnicos, todos, nesse momento. E tem mais um detalhe que o pessoal não acredita e é bom sempre ressaltar. Não é só, e você sabe muito bem isso, nós todos sabemos, mas quando você fala no exterior, não é só que eu tenho que preservar 28%. Eu tenho responsabilidade penal sobre isso. Se acontecer alguma coisa lá, se alguém queimar, se alguém cortar, se alguma coisa acontecer, eu, proprietário, sou responsável. Então, eu tenho investimento que eu tenho que cuidar disso também. É exatamente. Vamos ler o que o Décio falou. Não combinamos, mas está dentro da minha apresentação ou da nossa apresentação. Décio, você é uma pessoa que no seu auge de 75 anos, quem vai viver 120, você falou isto aí ontem. Olha, a responsabilidade dos líderes do agronegócio é com o mercado mundial, e lá em cima está escrito o quê? Meio ambiente. Eu até vou pedir para a Lucimar, que é a nossa engenheira de meio ambiente, para ela falar de uns trabalhos da Copavel do meio ambiente. Você pode, Lucimar, faz favor. Ontem eu saí de lá muito animado pelas palavras. Bom dia, pessoal. Prazer poder falar um pouquinho com vocês. Eu sou a Lucimar, eu sou gerente de meio ambiente da cooperativa e junto aí, né, com os demais colegas da Copavel, nosso presidente, seu Dilvo, a gente atua aí dentro dos nossos processos, né, fazendo a gestão aí das nossas agroindústrias, né. E esse vídeo que a gente vai passar primeiro para vocês, ele é um trabalho que é desenvolvido na nossa unidade de produção de leitões, que fica no distrito de Juvinópolis, que pertence aqui a Cascavel mesmo, cerca de 60 quilômetros daqui. E essa semana a gente teve a alegria, né, de ser reconhecido num prêmio, onde esse projeto ele foi premiado aí dentro da categoria de sustentabilidade. Eu sou o Marcos Cipe, sou gerente de produção das granjas próprias da Copavel. Meu nome é Lucimar Novaes da Silva, sou gestora de meio ambiente da Copavel. Bem, a estação de tratamento de efluentes da nossa unidade de produção de leitões, ela tem como objetivo tratar esse efluente, né, adequar ele aos padrões de lançamento, à legislação ambiental. E a gente vai além disso, né? A gente proporciona com que esse efluente, após o tratamento, parte dele possa voltar para ser reaproveitado nas instalações. E com isso a gente diminui a extração de água do subsolo e promover a economia circular. Todo o material que chega na estação de tratamento, ela é oriunda lá de dentro da granja. Dentro da granja chega aqui urina,
fezes, água, tudo isso misturado, né? Antes de chegar no sistema terciário, aqui na estação de tratamento, ele passa pelos biodigestores, onde também a gente gera através dos biodigestores, gera a produção de biogás para utilização, para geração de energia elétrica, né? E o restante vem para o sistema terciário aqui, onde a água é tratada e vai voltar para reuso na sua maior parte. Dentre os benefícios da estação, a gente observa a questão da redução do odor, né? Então, a gente está aqui na estação, a gente percebe que não tem o odor característico que geralmente se tem nas estações que você tem a geração de dejetos de suíno, né? Então, isso é um benefício bastante grande. E além do reaproveitamento realmente dessa água, né, nas nossas instalações. Esse aqui é o efluente bruto, né? É a água que sai lá do nosso biodigestor, você pode ver a coloração dele escura. E essa aqui é a água que está saindo no flotador, a água que está pronta para voltar para o reuso. Já é uma água que passou por todo o sistema terciário e foi tratada. Ela não é uma água potável, ela não está destinada ao consumo humano. Porém, ela permite que seja utilizada na limpeza do nosso sistema, onde reduz muito o consumo da água limpa. Então, esse projeto ele mostra a sua magnitude também quando a gente fala que essa estação ela já está projetada para receber os dejetos de 20 mil matrizes em produção, o que torna essa granja a maior da América Latina. E ela tem uma capacidade de tratar até 1.200 metros cúbicos de água diariamente. Então, esse projeto, pessoal, ele concorreu com outros projetos, né, dos 13 estados aqui da região sul do Brasil. Hoje, nessa unidade, a gente não lança nada, né, no corpo hídrico. Então, o efluente parte, ele é reaproveitado nas instalações. Como a gente cita ali, a gente evita com isso extração de água, né, do subsolo. E os dejetos, a parte sólida também, ela é reaproveitada, toda reaproveitada, né? Então, é um projeto que, para nós, foi muito gratificante, né? Foi um reconhecimento, realmente, esse prêmio, né? E falando mais um pouquinho, né, da nossa gestão dentro das nossas agroindústrias, vindo de encontro com o que a gente estava falando agora, a nossa responsabilidade com relação ao meio ambiente. A gente tem mais alguns dados, você pode dar sequência ali. Falando um pouquinho das nossas agroindústrias, né? Então, nós temos aqui em Cascavel o nosso complexo, né, industrial, que é onde estão localizadas as nossas agroindústrias. Então, aqui só para vocês terem uma noção de como era o nosso complexo, né, quando nós iniciamos, e o que nós temos hoje, né? Então, realmente se transformou numa grande cidade, né? Aqui, mais uma vez, a foto, né? Então, lá no fundo, a gente tem a nossa estação de tratamento de resíduos. Aqui, mais uma foto de um outro ângulo, né? Aqui, as nossas principais atividades, né? Algumas estão localizadas fora do complexo, mas a grande maioria, as nossas agroindústrias estão nesse complexo. Aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Então, hoje, a gente tem que olhar o processo, ele como um todo, né? Não se aceita mais eu olhar o processo apenas no final, então, desde o início, eu tenho que estar olhando. Então, isso vem de encontro à nossa responsabilidade, né? E aqui a gente vê uma evolução, né, da questão ambiental, quando a gente fala lá nos anos 70, quando a gente começou aí com as técnicas, né, de plantio direto, depois nós passamos aí a ter mais safras durante o ano, e até agora, quando a gente já fala aí, né, em técnicas como integração, né, de lavoura, pecuária e floresta. Aqui é um contador, né, de pessoas, então, se a gente apontar para esse QR Code, a gente vai ter em momento real a evolução ali, né, no número de habitantes. Então, aqui é a projeção, né? Então, o que nós estamos fazendo, né? O que nós vamos fazer para alimentar toda essa população, né? E olhando também para o aspecto ambiental.
Então, quando a gente fala no agronegócio, né, a gente tem que olhar para toda essa cadeia, né, e essa cadeia ela está distribuída aí em todo o mundo, né? Então, quando a gente fala de insumos, né, agropecuária e agroindústria e a cadeia da distribuição. Quando a gente olha para todo esse cenário, ele gera um impacto ambiental que ele precisa ser gerenciado, né? E o que o mundo, né? Qual que é a mensagem que ele está cobrando de nós, né? Que o Brasil ele tem que produzir, alimentar o mundo, mas ele tem que também cuidar dos aspectos ambientais, né? Então, por isso a gente é alvo de muitas cobranças, né? E falando diretamente, né, das nossas, como que a gente faz a gestão, né, de forma resumida aqui dentro das nossas indústrias? Então, a água hoje realmente é um aspecto assim bem relevante e que nos traz grandes desafios, né? Nós temos o atendimento à legislação, nós temos uma alta demanda, né, das nossas atividades industriais por esse insumo, nós temos os riscos de escassez hídrica, os altos custos, né, de captação e tratamento e ainda a destinação desse efluente, né? Então, isso realmente é um grande desafio que nós temos hoje nas nossas indústrias. Aqui é uma lagoa de captação de água de chuva, então, a captação de água de chuva foi uma necessidade nossa perante a nossa demanda por água no nosso complexo. Então, hoje a gente tem essa lagoa, onde ela tem a capacidade de armazenar 20 milhões de litros de água. Então, isso hoje foi um projeto que hoje está viabilizando, né, a gente continuar produzindo no nosso complexo, né? A gente capta em cerca de 50 mil metros quadrados de área de cobertura, então toda essa água ela é direcionada para essa lagoa, e depois ela vai por uma estação de tratamento, onde ela torna essa água potável. Até compartilhando aqui, seu Dilma, uma grande alegria hoje, a gente está produzindo, está rodando essa estação a 152 mil litros de água por hora. Hoje é o primeiro dia que ela atingiu 100% da sua capacidade. Obrigada. E claro, né, como a gente consome bastante água, a gente gera o efluente. Então, o que nós fazemos hoje, né, lá no nosso complexo? Nós fazemos o tratamento desse efluente, né, cerca de 8 milhões de litros por dia. Isso não é lançado em corpo hídrico também. Hoje a gente tem uma parte que a gente reaproveita. Estamos com um projeto aí para o próximo ano de aumentar, né, o reuso, para a gente também aumentar a quantidade de água disponível para as nossas indústrias, né? Quando eu trato esse efluente, eu gero, né, alguns subprodutos, e um deles, né, é a gordura que a gente acaba recuperando no nosso sistema. Isso gera uma receita também para a estação, que acaba pagando todos os custos, né, de operação e manutenção. Essa unidade é a unidade que vocês viram o vídeo, né, que é a nossa unidade de produção de leitões. Como eu comentei lá, ela vai ser a maior granja da América Latina. Lá, além do efluente, a gente tem a geração do biogás. Esse biogás ele é reaproveitado e transformado em energia elétrica, né, através de motores. Essa é uma foto também da estação, né, visão geral. Essa estação ela já está sendo ampliada por conta da ampliação da capacidade lá de produção. Na parte de resíduos, né? Então, o que nós fazemos hoje, né? Algumas de nossas ações. Então, nós temos dentro do nosso complexo também uma unidade de triagem. Então, todo o resíduo sólido gerado nas nossas unidades, elas são enviadas para essa unidade de triagem. Hoje, só a unidade que se localiza no nosso complexo, ela manda para reciclagem de volta para as indústrias aí cerca de 90 toneladas por mês de resíduo. Esse dado de 1.600 toneladas é o total de toda a Copavel, né, no ano de 2024, que a gente mandou de volta para as indústrias. Aqui a gente tem
um trabalho social grande também, né, que a gente emprega ali muitas pessoas que trabalham com esses materiais. Aqui no Show Rural Copavel, nós temos também instalado uma unidade de triagem. Então, durante o evento, a gente contrata, né, algumas pessoas que trabalham na triagem de todos os resíduos que são gerados aqui, desde o processo de montagem, durante a semana do evento, depois na desmontagem. Na parte de resíduos orgânicos, então, nós temos também no nosso complexo uma unidade de compostagem. Então, todos os nossos resíduos orgânicos hoje, eles são encaminhados para essa unidade, né, e são transformados em adubo orgânico. Nós temos, naquela estação que vocês viram do complexo industrial, a gente gera o lodo, lá que é gerado na estação, ele passa por um processo de secagem. Hoje, esse resíduo, ele está sendo estudado tanto para aproveitamento energético, como para fins também de adubação orgânica, né? Nós temos as áreas de florestas, né, da cooperativa. Essas florestas são utilizadas internamente, né, para a nossa própria demanda aí de combustível para as caldeiras e fornalhas. E aqui uma frase, né, final, que vem de encontro àquilo que a gente estava falando, né? A nossa responsabilidade, né, enquanto agronegócio, que nós temos tanto de produzir, mas produzir com responsabilidade, para que a gente continue, né, crescendo e possa realmente continuar contribuindo aí com a alimentação do mundo. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Desculpa eu do tempo, mas essa da socioambiental nosso, tá? Até foi para nós prestarmos uma conta para a nossa sociedade. Pois é, Diogo, você está encerrando, mas eu fiquei realmente emocionado em assistir a tua apresentação. E eu acho que esse é o tipo de informação que precisa ser muito bem trabalhado para a sociedade como um todo, para a sociedade brasileira, sociedade leiga, o povo da cidade e para o exterior. O que você ouve sinteticamente são principalmente duas coisas, que a agricultura consome mais de metade da água do mundo. Em segundo lugar, que a agricultura é a grande fonte de contaminação e poluição dos recursos hídricos. O que se mostra aqui é exatamente o oposto. Então, em primeiro lugar, parabéns, excelente trabalho, maravilhoso, que sirva de exemplo, mas não pode ficar só entre nós, gente. Isso tem que ir para os jornais, para o Jornal Nacional, para o Jornal da Band, isso tem que ir para o Jornal da Record, isso tem que ser divulgado. O povo brasileiro precisa saber que nós que trabalhamos com o agro temos esse compromisso, essa obrigação, e estamos ativamente trabalhando com isso. Isso precisa ser divulgado. O povo brasileiro precisa saber como a gente trabalha e que essa desinformação que corre, principalmente, não só em redes sociais, também na grande mídia, sinteticamente dizendo essas coisas, não corresponde à verdade dos fatos. Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. O presidente me pede para fazer uma pequena homenagem aqui ao Diogo. Você elogiou muito a gente aí, mas em nome de todos aqui, eu quero dizer que nós é que precisamos te elogiar a tua equipe. A Copavel é um orgulho do Brasil. O que vocês fizeram, você conhece a história da Copavel, eu conheço de fora. Vocês realmente reconstruíram a Copavel, tornaram uma instituição um orgulho, não é orgulho de Cascavel, do oeste do Paraná, não, é do Brasil. O show rural que foi apresentado aqui, Rogério, é realmente uma feira maravilhosa que projeta o nome da cidade, do Paraná, do agro brasileiro, da evolução, da sustentabilidade, da competitividade no mundo. Então, em nome de toda a nossa academia, tenho certeza que falo por todos vocês, realmente parabéns, estão fazendo um excelente trabalho
continuem assim, contem com a gente, que sirva de exemplo para o Brasil. E já que nós falamos o tempo todo em ciência e tecnologia, a única homenagem que nós precisamos de fazer é com ciência e tecnologia. Deixar aqui 2 livros, já com a devida dedicatória aqui para o nosso presidente. Muito obrigado ao amigo Dilvo Grolli, a todos nós, por sua brilhante atuação, liderança. Um forte abraço de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Décio, e ao senhor Evaldo. Muito obrigado e que Deus nos dê sempre sabedoria e que nós trabalhamos 12, 15 horas por dia para concretizar aquilo que as pessoas têm esperança dessa. Você é exemplo. Esse livro, ele teve inspiração quando o Congresso trabalhava o Código Florestal. 2012, todo o processo do CAR, etc. Então, eu me fiz a pergunta, já que nós estamos projetando um novo Código Florestal, novos compromissos para o agro, como eventualmente nós vamos encontrar déficit em reserva legal, em APP, etc., que vão precisar ser supridas, a pergunta que eu fiz é, por que não com plantas que os polinizadores gostam? Essa foi a origem desse livro aqui. Então, esse é um livro dedicado realmente aos agricultores que fazem essa preservação ambiental. Nécio, eu preciso mais 2 desse, porque nós vamos fazer uma biblioteca aqui no... Por favor, Cleberson, Rogério, Lucimar, desculpa, isto. Nós vamos fazer uma biblioteca aqui nesse local do Chugural, tá? Liderada pelo Rogério, pelo Cleberson, e por que eu vou te pedir mais 2? Para ficar nessa biblioteca nossa. Aqui vai ter um lugar, se um estudante da FAC quiser vir aqui pesquisar aqui, terá uma mesinha, terá uma biblioteca e um espaço para leitura. E nós, inicialmente, é para nós da Copavel, né? Para nós. Inicialmente, a intenção é para nós fazer uma biblioteca ampla, né? Então, por isso que eu pego mais esses 2 livros, fazendo dedicação à Copavel, tá? E vamos deixar aí, né, Cleberson? Mas, gente, que Deus nos dê outras oportunidades, que Deus nunca nos tire a vontade e a persistência para continuarmos no agronegócio. E a vocês, muito obrigado. Um abraço. Bom, nós aqui agradecemos muito aqui a sua palestra, Gil. Muito obrigado, viu? E muito obrigado por nos receber aqui também. E foi uma manhã espetacular para todos nós. Tivemos uma assembleia muito boa e agora fechamos com chave de ouro com a sua fala, os dados, e como o Décio muito bem disse, coisas que nós precisamos saber e que a população brasileira e mundial precisa saber, você nos trouxe aqui. Muito obrigado. Viu?